Olá pessoal, muitas pessoas acabam se prendendo a igrejas ou a determinados pastores porque no momento da vida elas procuraram a igreja com algum problema na família, com algum problema pessoal, e o pastor soube falar exatamente qual que era o problema, e o pastor disse: olha, Deus me disse que você tem esse problema e eu estou te trazendo aqui a solução. Nesse vídeo eu não estou negando a fé, não estou negando que existam pessoas com dons espirituais, mas eu garanto para você que existem técnicas utilizadas por impostores para descobrirem o problema que você está passando e conseguir te conquistar como dizimista eterno, como sendo uma pessoa que eternamente vai enriquecer a igreja. Volto a dizer, não estou falando dos pastores verdadeiros, eu estou falando dos impostores que utilizam a sua fé para fazer dinheiro. Então vamos lá. Normalmente esses pastores falam: Deus me disse que você está com um problema familiar. Ou então normalmente tem aquele pastor que fala: Deus manda falar que alguém nessa igreja está com um problema tal. E sempre tem alguém com esse problema, alguém levanta as mãos, ou até mesmo acontece aquele momento em que a pessoa se aproxima do pastor e o pastor olha para a pessoa, fala algumas palavras, daí a pouco o pastor consegue descobrir o que aquela pessoa está passando. E aí a gente pensa: nossa, mas é muito estranho que o pastor realmente conseguiu descobrir pelo que eu estava passando naquele momento. Olha pessoal, a primeira técnica utilizada é o efeito granada. Esse efeito granada, ele consiste na utilização de eventos que são comuns a todas as pessoas. Normalmente, quando existe um culto e várias pessoas estão presentes naquele culto, as pessoas não estão presentes ali. A maioria das pessoas não estão ali porque elas foram glorificar Deus. A maioria das pessoas não está ali porque foi ali agradecer Deus por alguma coisa que deu errado. É o contrário. As pessoas estão ali para buscarem coisas. E normalmente as pessoas que vão dentro dessas igrejas para buscarem coisas, elas vão para buscar enriquecimento, elas vão para buscar cura de doenças, ou elas vão para buscar um objetivo específico, como, por exemplo, passar no vestibular. A partir daí, a gente já consegue entender que existem perfis de pessoas, e esses perfis são estudados por esses pastores para utilizar a técnica do efeito granada. Por exemplo, você já parou para pensar o que levaria um jovem de 18 anos a procurar uma igreja? Você pode não pensar imediatamente o que levaria um jovem de 18 anos a procurar uma igreja. Mas, se você olhar o perfil daquele jovem, a forma como o ou a jovem está trajado, você sabe se está procurando casamento. Se é um nerd, você já imagina que está procurando passar no vestibular. Da mesma forma, você pode olhar o perfil de uma pessoa que está sentado numa igreja, muito bem trajado elegantemente, com o peito estufado para cima, e aí a gente já entra na seara da linguagem do corpo. Aquela pessoa ali tem um jeitão de ser um empresário, está buscando um enriquecimento na igreja. Assim como você pode ver uma pessoa com um perfil muito semelhante, toda humilde, com o corpo todo reclinado para baixo, porque tem um problema de saúde na família. Essas teorias não são minhas, essas teorias são exploradas por vários cientistas. Os mais famosos são o Paul Ekman, David Lieberman, e a gente tem também até livros mais simples, como O Corpo Fala, que são usados por impostores para se prepararem para tomar dinheiro dos outros nas igrejas. Então o efeito granada consiste no impostor julgar um problema que é um problema comum a quase todas as igrejas, um problema de doença na família. Então o cara chega e joga aquela coisa difusa no público. Olha, o anjo manda me dizer que tem uma pessoa aqui que veio buscar a cura de um familiar que está com uma doença, infelizmente está com câncer. Aí ele olha o comportamento daquelas pessoas que ele mapeou. Olha, o primeiro momento ele vai mapear as pessoas. Mapeando as pessoas, ele vai olhar quem se encaixa no perfil. Normalmente um cara que vai buscar a cura de um familiar, o filho está com câncer, o pai está com câncer, o cara não vai chegar todo bem vestido, todo posudo. O cara chega mais humilde, porque ele tá ali para buscar uma cura. Ele tá ali para ser humilde a Deus. Ele tá ali cabisbaixo. E aí o pastor já mapeou, o impostor já mapeou aquele cara. Na hora que ele joga essa granada, ele já olha quem vai reagir. E ali ele já percebeu a pessoa que está vivendo aquela condição. Da mesma forma, ele mapeou aqueles que estão extremamente bem vestidos, estão
se portando como grandes empresários, pessoas que querem se tornar ricas. Na hora que ele joga a granada do tipo, Deus me fala que nessa igreja tem uma pessoa que está iniciando um negócio e que vai dar muito certo. Ali ele vai ver, na hora que ele fala isso, os que ele mapeou antes e quem vai reagir àquela fala. E da mesma forma, ele vai mapear os jovens e vai falar do vestibular, vai falar do concurso, vai falar do amor. Né? Que ele olha ali o jovem todo bem vestido, falando, esse cara está procurando uma namorada. Joga aquela granada, observa a reação daquelas pessoas. A reação corporal, a reação facial. E aí chega a hora da derradeira. O pastor não é bobão, o impostor, né? Porque o pastor é o cara que é verdadeiro e segue o evangélico. O impostor não é bobão, pessoal. Durante o momento que ele estava julgando essas granadas, ele estava vendo em quem as granadas estavam pegando. Então ele julgou uma granada de doença familiar, ele julgou uma granada ligada ao sucesso nos negócios, ele julgou uma granada ligada a um outro problema e ali ele vai, primeiro, vai mapeando o perfil, agora eu vou olhar todas as pessoas que parecem que estão aqui procurando enriquecimento. Aí ele joga a granada, vai olhando para todas elas e percebe a partir dali quais que vão modificando o comportamento. Agora doença familiar. Ele já mapeou antes as pessoas que têm esse perfil. Aí ele vai ali olhando as pessoas que estão se movimentando no momento que ele está falando isso. E depois é a hora de dar a cartada final, que é a hora do cassino, a hora que o cara vai ganhar muita grana. Ele mapeou durante o momento que ele estava falando, agora ele se aproxima daquelas pessoas que tiveram as reações mais compatíveis com aquilo que é estudado nesses livros, como por exemplo no Paul Elkman, David Lieberman, tem vários livros que abordam esses assuntos, e aí ele vai se aproximar daquelas pessoas que ele tem certeza que demonstraram esses comportamentos. E ali ele dá a certeira. Ele vira e fala, olha, Deus me fala que você está com um familiar com problema na família. Né? Deus me fala que você está com um familiar doente. Mas ele está te dando aqui a libertação. Ele está te dando aqui o livramento. Se você fizer uma campanha, seu familiar vai se salvar. Da mesma forma, ele se aproxima do cara que demonstrou aquele comportamento durante o momento que ele estava falando sobre a questão dos negócios. Aquele cara que está bem vestido, aquele cara que está com o corpo empinado, enfim, né, os assuntos aí da linguagem corporal dão para ele os subsídios para chegar perto desse cara e falar, olha, seu negócio vai dar muito certo, Deus me avisou isso. Você está participando aqui da igreja, você vai participar das campanhas e Deus já me falou que seu negócio dessa vez vai dar certo. Ali o cara, praticamente o cara entra em êxtase, porque o cara entrou na igreja, não falou nada com o pastor, ele acha que não falou. E o pastor vira para ele e fala, seu negócio vai dar certo. E o cara começou o negócio há pouco tempo, ninguém sabe. Ninguém na igreja sabe que o cara está indo por causa disso. O pastor sabe, porque na hora que o pastor falou sobre esse assunto, o cara mudou a postura corporal, o jeito de olhar, o cara mudou o tato, o cara mudou completamente a postura em relação ao pastor. Ele não virou para o pastor e falou, sou eu, com palavras da língua portuguesa. Ele virou e falou, sou eu, com a postura do corpo. Na hora que o pastor falou sobre o vestibular, aquele jovem que está ali pedindo a Deus para passar no vestibular, não virou para o pastor e falou, sou eu, pastor, com palavras, mas ele falou com a linguagem do corpo. Da mesma forma, a pessoa que está com um familiar doente, a pessoa que está ali buscando a própria cura e assim por diante. E nessa brincadeira, bicho, olha, aquelas pessoas que tiveram essa experiência, que eles acham que o pastor realmente adivinhou sem usar técnica científica, sem usar uma estrutura pré-elaborada de como convencer a respeito daquilo, essas pessoas nunca mais param de dar dinheiro para a igreja. O cara que entrou numa igreja e caiu numa armação dessa, de ser mapeado pelo pastor, o pastor descobriu o que o cara está buscando na igreja, e o pastor chegou e se aproximou e falou exatamente aquilo que o cara quer ouvir, esse cara vira eterno sustentador econômico daquele impostor. E é dessa forma que muitos impostores estão aí comprando jatinho, muitos impostores estão aí comprando iate e outros bens materiais caríssimos a troco de mentiras e do trabalho das pessoas que vão às igrejas, normalmente para fazer algum tipo de barganha com Deus. Bom, eu queria que você expandisse esse assunto, procurasse os livros que eu indiquei, procurasse o material do Paul Elkman, do David Lieberman, procurasse o material O Corpo Fala, que é um livro muito simples de ser lido, para que você comece a entender por que esses adivinhos são tão bem sucedidos nessas igrejas. Assim você vai começar a entender que não tem para todos o dom espiritual. Existem pastores que têm dom espiritual, depende da sua fé. Eu acredito que existem sim pessoas que têm verdadeiro dom espiritual. Eu acredito que existem sim pessoas que são iluminadas por Deus,
Mas o que eu garanto para você é que a maioria dos impostores que estão aí tomando dinheiro das pessoas não tem esse dom. Eles têm o conhecimento científico de como arrancar dinheiro dos outros. Muito obrigado, se inscreva no canal do Estopa, é o canal onde eu falo sobre esses assuntos. Marque para receber notificações e eu peço o seu carinho divulgando esse trabalho e convidando pessoas que podem estar precisando desse tipo de informação. Muito obrigado e até mais.